Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula da trilha Identidade Humana e Autoconhecimento. E nessa aula nós vamos falar sobre um mito muito especial, que é o mito de Eros e Psique. Esse mito ele está contido na obra Metamorfoses, de Lúcio Apuleio, que foi um filósofo romano, né? Também conhecida como O Asno de Ouro ou O Burro e Suas Metamorfoses. Ela foi escrita no século II depois de Cristo. Bem, o mito de Eros e Psique. Psique a gente pode traduzir como psique ou psique, ambas formas estão corretas, né? E conta então a história de uma belíssima donzela, né? Que era tão linda, tão linda, tão linda, que ela quase que possuía a beleza dos deuses, né? E ela era tão linda que se conta que todos os homens da região começaram a prestar cultos a ela, né, empreenderem algumas viagens para encontrá-la, para poder ver, estar na presença da sua beleza. E nesse momento, inclusive deixaram de prestar os seus cultos à deusa Vênus, que é a deusa do amor e da beleza. Vênus ou Afrodite também, né? No panteão grego, Afrodite, no panteão romano, Vênus. E Vênus, a deusa do amor e da beleza, né? Então, vendo que os homens deixaram de prestar os seus cultos a ela e começaram a prestar os seus cultos a uma mortal, resolve chamar o seu filho, Eros, ou Cupido, também muitas vezes conhecido como Cupido, né? Chama o seu filho e ordena que o seu filho desse uma flechada, né? Uma de suas flechadas que estimula o amor, e ordena que ele deu uma flechada nela, estimulando que ela se apaixonasse pelo homem mais feio que existisse na região. Bem, acontece que, né, ela queria com certeza dar alguma lição aí, né, em Psique e naqueles homens todos que estavam deixando de cultuar a deusa Vênus. Porém, adivinhem só, próprio Cupido ou Eros, ele próprio, na hora de dar a flechada, se apaixona também por Psique. Bem, enfim, ficou também enfeitiçado pela sua beleza. Se encanta tanto que desobedece às ordens da mãe. Enquanto isso, né, o seu pai, ele realmente ficava muito preocupado com Psique, porque apesar de todos os homens estarem atrás dela e fazerem cultos à sua beleza, né, nenhum de fato propunha casamento para ela. Nenhum de fato se sentia à altura de pedi-la em casamento e desposá-la. E as outras irmãs de Psique já estavam todas, como se diz, né, arranjadas. Já estavam todas assim com a vida já organizada, né? E o pai ficava então muito preocupado com Psique, que Psique recebia muitos presentes, muitos visitantes, mas de fato nenhuma proposta de matrimônio. E ele então recorreu ao oráculo de Delfos, a quem todos recorriam, né? O pai dela, que era um rei, né, foi ao oráculo de Delfos também se orientar a respeito do que fazer para a sua filha, então, encontrar um pretendente, né? E seguir com a sua vida, assim como as suas irmãs. E o oráculo de Delfos, então, orientou que ele, uma orientação, assim, um tanto estranha, né? Orientou que cobrisse Psique com uma capa de cor escura, né? E que a levasse até o cume de uma colina e a deixasse lá. E que, né, uma serpente horrenda iria unir-se a ela, né, e que o pai tinha que confiar que era isso aí que tinha que fazer e que ia dar certo. Bem, o pai, claro, ficou super triste, né, mas seguiu as orientações. Ninguém ia ao oráculo de Delfos pedir orientações para não seguir as orientações, né, e foi então. Algumas obras de arte, inclusive, mostram esse cortejo, né, até o cume da montanha. E ele vai e obedece, então, o oráculo e leva sua filha até o cume da montanha. Porém, Zéfiro, né, que é uma figura mitológica também, representando os ventos do oeste, os ventos da primavera, ele aparece também numa obra muito famosa, que é O Nascimento de Vênus, ou A Própria Primavera, de Botticelli. Zéfiro, então, sopra um vento e faz com que Psique cai lá de cima da montanha, né? E leva, então, algumas obras mostram também ele carregando Psique, né?
leva então Psique até um belo palácio. Ela adormecida, né? Quando acorda, estava desacordada, quando acorda, se encontra então num belíssimo palácio. Maravilhoso, né? Cheio de beleza. E chega lá e vários empregados começam a servi-la, né? Tem um banquete esperando por ela, apresentam os aposentos, que são muitos naquele belíssimo palácio, né? E, bom, nisso ela percebeu que havia alguém ali com ela, né? E pensou, bom, deve ser o meu marido. Ela estava numa montanha, daqui a pouco ficou desacordada, acorda nesse palácio, ela disse, alguma coisa aconteceu, mas acho que já estou casada e esse deve ser o meu marido, essa presença que eu sinto aqui do meu lado. A família foi informada também que ela estava já com seu marido nesse palácio, né? E esse esposo era totalmente apaixonado por ela, né? Falou que o palácio era dela, que ele era sim o seu esposo, né? Mas que existia apenas uma única condição para que ela vivesse então ao lado dele naquele palácio. E ela se sentia bem, não era um sentimento de aprisionamento, né? Era uma sensação muito boa. E ela foi extremamente acolhida. E a única condição é que ela não olhasse para ele. A única condição é que ela confiasse e não olhasse para ele jamais. E a Psique não teve problema em seguir essa orientação. Com o tempo, ela começou a sentir falta da família, né? E teve vontade de visitar, então, a sua família e pediu ao seu esposo que a deixasse ir visitar as irmãs. E, de fato, então, ela se organiza para essa viagem e vai retorna até a sua família de origem para passar um tempo com as suas irmãs. E as irmãs, muito enciumadas, né, dela ter um palácio tão maravilhoso e ter tantos empregados a servindo, né, enciumadas, começaram a colocar algumas dúvidas. Como assim você não pode olhar para o seu marido? Como assim? Não, é porque ele está escondendo alguma coisa. Ele deve ser mesmo a serpente horrenda que falaram para o nosso pai lá no templo de Delfos. E ela começa a realmente ficar com essas sementes de dúvida, né? Bom, ela já voltou não tão feliz, com aquela raizinha de dúvida, aquela pulga atrás da orelha, né? E passaram os dias, ela começou a ficar mais perturbada e chega uma noite que ela resolve, então, descumprir o acordo, acende uma lamparina, né? Naquela época de azeite e fogo, né? Resolve, então, olhar quem está dormindo ao seu lado. Essa lamparina, então, quando ela aproxima a luz dele, percebe que não era uma serpente horrenda, realmente não era nada monstruoso, pelo contrário, era o próprio Cupido, era Eros, né? O deus mais lindo que ela já tinha visto, o mais belo dos deuses do Olimpo, o amor em si, o próprio amor, né? E ela fica tão impressionada, tão chocada, né? Chega mais perto ainda para ver toda a beleza, fica encantada com aquela beleza e, de repente, sem querer, deixa pingar, deixa um pinguinho de azeite cair, então, na pele dele e ele acorda, né? Percebe, fica super decepcionado com a falta de confiança da esposa e desaparece na hora. Bom, Psique fica desolada, totalmente desolada, né? Ela tinha tudo que ela sempre sonhou, né? E por não confiar em tudo aquilo, ela acabou perdendo, né? E ela queria a qualquer preço reconquistar a confiança do seu marido, reconquistar a confiança daquele belo deus, né? Que já tinha se unido a ela e que ela acabou perdendo. Algumas versões contam que ela ficou tão desesperada que ela até tentou tirar a própria vida, se atirando num rio, porém os deuses né, as divindades que cuidavam daquele rio a trouxeram de volta para a superfície, né, que ela ainda teria outras aventuras para viver, né, antes de partir, né, e ela vai, sem saber muito como resolver, vai se aconselhar com Vênus, né, com a própria mãe, com a sua sogra, né, com a mãe do Cupido, e fala para ela, olha, eu faço o que for preciso para recuperar a confiança do meu marido. Eu faço o que for preciso para ter o Cupido de volta, o próprio amor. Né? Qualquer tarefa me coloco a serviço, a senhora pode dizer o que for, que eu enfrento qualquer prova para ser merecedora de novo de estar ao lado dele. Né? E Vênus, então tá, minha queridinha, né?
4 provas para você. Daquelas provas assim escolhidas a dedo, né? E a primeira prova, Psique tinha nada mais, nada menos um celeiro enorme, que ela não conseguia nem enxergar o final, repleto, cheio de grãos de todas as espécies, né? E ela teria uma noite para separar todos os grãos daquele celeiro por tipo, né? E ao amanhecer tinha que estar tudo pronto, tudo selecionado. Determinada então a se unir novamente, né? O amor, totalmente entregue àquela tarefa. Apesar de não saber como ia conseguir realizar, ela não desistiu. Ela falou: não sei como eu vou fazer, mas eu não vou desistir. E nesse momento, vendo todo o empenho dela, o esforço hercúleo, né, perto de uma tarefa tão impossível para um ser humano, as formigas se compadecem, né, e vêm ajudar. Então, um bando de formigas vem e ajuda a separar as sementes. Vênus fica completamente impressionada, não só com a realização, mas com toda essa vontade dela, né, e esse esforço, e percebeu que era genuíno a sua vontade, né, de estar ao lado de Eros. E passou então a segunda prova. Na segunda prova, a Psique precisava colher a lã de carneiros dourados furiosos, uma lã linda que reluzia à luz do sol, mas que a origem eram carneiros assim completamente furiosos e ela ia ser destroçada se ela tentasse retirar diretamente dos carneiros, né? Então, bom, começou a observar o cenário, tentar entender como é que ela ia conseguir retirar essa lã. E ela percebe num arbusto próximo da onde ela estava que alguns fios de lã estavam pendurados nesse arbusto, né? E também numa cerca, enfim, ela viu, o que ela percebeu? Que quando os animais passam por ali, acaba ficando enganchado alguns tufos de lã. Então, algumas versões contam que inclusive o arbusto conversa com ela numa voz muito doce, né? E fala, outras versões falam que é o rio, né, o riacho, né, que conversa com ela, que é muito legal que nos mitos, qualquer ser também participante da história também transmite mensagens, né, ou podem vir ajudar o nosso herói, né. E ela escuta, então, uma voz bem suave, né, falando para ela aproveitar o fluxo da natureza e esperar o momento certo, que ela não precisa agir agora, que ela aguarde, que ela tenha um pouco de paciência e aguarde o momento certo, a hora que os carneiros fossem descansar à noite, com menos também visibilidade, ela fosse lá e pegasse então alguns fios de lã dourada do arbusto ou da cerca, né? E assim ela fez. E obteve sucesso, levou um punhado de lã para Vênus. Vênus completamente impressionada que a Psique estava ainda inteira, depois de passar pela prova dos carneiros, dá então a terceira prova para ela, que ela teria que pegar a água mais pura que existe, que seria num rio, no topo de uma montanha, né? Algumas versões falam que era o próprio rio Estige, que é esse rio bem importante na mitologia, onde os próprios deuses fazem os seus pactos, né? E o mesmo rio também que na mitologia aparece como esse rio Létis, que também é o rio do esquecimento, né? Que faz com que entre uma encarnação e outra os seres humanos passem e esqueçam das suas experiências passadas para poder irem para uma nova vida. Mas só fazendo um parênteses, né? A fonte desse rio ficava no alto de uma montanha, praticamente impossível de chegar, mas Psique não se abalou com isso, ela foi decidida e no meio do caminho uma águia vem, pega o receptáculo, que era um receptáculo de cristal que Vênus entregou para ela e leva esse vaso de cristal até o topo da montanha e traz para ela cheio dessa água pura, né, da fonte do rio. Vênus, estupefata com os prodígios que Psique estava conseguindo, né, realizar, passa então a última prova, que seria descer ao submundo, descer ao mundo dos mortos. Ela teria que dar um jeito de descer ao mundo dos mortos sem morrer, né? E encontrar-se com Perséfone, ou Proserpina, que também foi... já contamos o mito dela aqui no curso recentemente, né?
Então, ela precisava descer até o inframundo, encontrar-se com Perséfone, esposa de Hades, e trazer um pouco da sua beleza. Perséfone, que também era muito bela. Porém, né, ela, assim como Perséfone, que acabou tendo o seu destino atrelado ao Hades para todo sempre, comendo as sementes de Romã, Psique não poderia se alimentar de nada, né, nem aceitar nenhum presente lá no submundo. Ela teria que ir e aguentar todas as tentações do mundo, dos infernos, né, e retornar à superfície. E de fato, tiveram muitas tentações, ofereceram banquetes, presentes, não, você deve estar muito cansada, não, nessa sua busca aí, você já está há muito tempo, senta um pouquinho, descansa um pouquinho, tira uma sonequinha. E ela determinada, não, eu preciso recuperar o meu marido, Eros, o amor, eu preciso estar novamente ao seu lado, eu vou, né, bem determinada. Conseguiu superar todas as tentações, porém, no retorno para a superfície, ela estava um tanto preocupada que todas essas provas teriam causado um desgaste na sua beleza. E aí, num ato de vaidade, né, pensando que Eros talvez já não achasse tão bela depois de toda essa empreitada, né? E num ato de vaidade, ela pega a caixinha que ela estava levando um pouco da beleza de Perséfone para Vênus, ela abre para dar uma espiadinha na beleza, para pegar um pouco da beleza de Perséfone para si, para se restaurar um pouco, e acaba caindo num sono profundo. Algumas versões falam até que numa morte. Ela acaba, então, morrendo por ter descumprido por ter traído essa confiança também, né? E Eros, que estava vendo tudo isso, né, como um deus observando tudo isso, se liberta de onde a sua mãe tinha o prendido, né, e vai em busca da sua amada, se compadece de toda a determinação, tudo que ela sacrificou para ir atrás dele, né? E a acorda novamente com uma de suas flechas do amor, né? E vai interceder por Psique, né, para sua mãe. E Vênus, comovida com esse esforço todo de Psique, né, ainda mais sendo humana, ela realmente fez coisas que para um ser humano seriam praticamente impossíveis, né? E ela concedeu então que Psique retornasse ao seu palácio e, além disso, concedeu a ela a imortalidade, a eternidade. Então ela conseguiu ascender à condição ela própria, né, de divindade. Ela se torna então uma deusa também a partir dali. Vênus concedeu então que ela retornasse a essa condição que ela já estava, né? Então, para que todo esse trabalho, né? Se ela já estava nessa condição, para que todo esse trabalho? Bom, agora ela volta à mesma condição que ela já estava, porém mais consciente e imortal, com a possibilidade dessa imortalidade. Por merecimento, não foi algo que ela simplesmente ganhou, né? Mas ela mereceu aquela condição, não só pelo destino, né? Mas pelo seu próprio esforço. O destino dela era aquele, mas ela precisava merecer estar lá, né? E se esforçar e se sacrificar para estar lá. Bem, então esse foi o mito de Psique ou Psique, que dá origem, inclusive, o nome, né? Dá origem, inclusive, à palavra psicologia, né? Referindo-se a esse aspecto psicológico que todos nós possuímos, né? Além de um corpo físico, possuímos também um aspecto psicológico, que envolve não apenas aspectos mentais, mas também, né, aspectos mentais e emocionais. E, bom, para os filósofos de todos os tempos, né, eles consideravam ainda que teríamos um terceiro aspecto, além do corpo físico, essa psique, né? E também um outro aspecto um tanto mais elevado da própria alma imortal ou espírito, né? Mas então, focando nesse aspecto da psique, seria justamente a tradução, né, dessa palavra, que comumente é alma, a própria alma do ser humano, esse aspecto psicológico. Então, todo esse mundo psicológico, né, que cada um de nós vive internamente. Então, Psique está retratando nesse mito justamente
ela está personificando a alma humana, né? E contando, através do seu mito, a jornada, né, dessa psique, a jornada da nossa alma, né? Nessa busca pelo amor, pela beleza, né? Refletindo os desafios e as transformações que acontecem, né, nela, em busca dessa plenitude, dessa união espiritual com o amor e com a beleza, né? Então, o termo psique também é muitas vezes traduzido e relacionado com a palavra sopro de vida, também, de novo, né, sopro de vida também traz essa ideia do que anima, né, o que está animando aquele ser, né, representando então o princípio vital que anima todos os seres humanos e que está diretamente ligado à noção, como eu falei já, né, no conceito de alma na filosofia grega. O mito de Eros e Psique, frequentemente, né, visto como uma alegoria, então, dessa jornada da alma humana em evolução, né? Uma jornada de evolução da alma humana em busca dessa união com o próprio divino, com o amor, com a beleza, né? Estou usando aqui como sinônimos para a gente ir compreendendo de uma forma um pouco mais ampla essas palavras que hoje, muitas vezes, acabam ficando limitadas pelo nosso entendimento. Bem, e Psique, então, vai enfrentando provações para alcançar a imortalidade e esse próprio amor divino, né? Um símbolo que muitas vezes também está relacionado à psique, que eu acabei não apresentando no mito, né, porque não está diretamente ali colocado, mas a gente pode ver em muitas obras que retratam o mito, é o próprio símbolo da borboleta. A psique está muito relacionada, ou a alma, né, é um símbolo que está muito relacionado com a borboleta. Tanto que muitas vezes, hoje a gente, trazendo aqui para os nossos símbolos contemporâneos, né, falando na linguagem digital, por exemplo, geralmente quando o pessoal escreve algo no WhatsApp relacionado à alma, coloca o emojizinho de borboleta, né? Esse é um símbolo muito antigo, muito profundo, porque fala justamente também, a borboleta ela tem, né, toda essa relação com esse processo de transformação, ela, né, através de um esforço, de uma jornada, né, ela se transforma, é o mesmo ser, mas que de uma larva se transforma numa borboleta belíssima, né, de uma larva não tão bonita, super limitada também na sua movimentação, ela se transforma e, inclusive, né, com a possibilidade de voar, de alçar voos por aí, se transforma num belo animal, né. Então, é uma simbologia muito rica, né? Sendo uma própria metáfora muito poderosa para a jornada espiritual, né, e emocional do ser humano. Uma coisa muito importante da gente compreender é que Vênus, quando fica braba, né, com os seres humanos, com os homens que estão venerando a psique, deixando de prestar os seus cultos a ela e prestando cultos à psique, ela não fica com ciúmes, ou braba, ou com inveja de psique. Na verdade, existe bastante distorção quando nós pegamos os mitos e personificamos demais as divindades, né? Os aspectos, aspectos humanos que colocamos nas divindades muitas vezes não correspondem muito bem com a realidade. Por quê? Porque o que acontece? Ela não está querendo competir com uma humana, isso não faria nem sentido, né? Porém, naquele momento, nesse símbolo, nos símbolos desse mito, psique representa a beleza mais material, uma beleza mais física. Ela é uma humana muito bela, né? Ela está representando uma beleza mais material. E Vênus representa o amor e uma beleza mais sublime e espiritual. Estamos falando de uma beleza das próprias grandes ideias, dos arquétipos, falando de valores superiores espirituais. Quando os seres humanos, então, passam a cultuar mais a beleza material e física das coisas, quando passam a ficar mais materialistas e esquecer de prestar cultos ao espiritual, é aí que a ordem se inverte, né? O material, o mundo material
precisaria ser uma ferramenta para acessar o mundo espiritual. E quando essa lógica se inverte, a gente está ferindo uma própria ordem e uma justiça divina. Então, por isso que Vênus, então, pede que o Cupido intervenha, porque os homens, então, começam a cultuar mais uma beleza material e menos a beleza espiritual. Esse seria, né, o símbolo. E quando Vênus dá as provas à psique, ela não está de maneira alguma querendo castigar a psique. Não seria esse também a melhor interpretação, né? Na verdade, ela está ajudando a psique a empreender essa jornada que vai fazer justamente com que ela consiga, né, chegar onde nós chegamos no ponto final do mito, né? Que ela é alcançar esse destino, que é um destino inexorável para os seres humanos, mas que precisa ser conquistado, precisa ser merecido, né? Então ela oferece as oportunidades para que a psique consiga atingir essa condição divina. Então, na verdade, ela está ajudando, né? Dando as condições para que ela se prove, para que ela evolua, para que ela cresça, né? Se desenvolva. Ou como a própria metáfora da borboleta, né? Se torne essa bela borboleta e com a possibilidade de alçar voos muito maiores e inimagináveis, né? Que ela própria nem pode imaginar. Bem, com relação às provas, então, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. A primeira prova que fala sobre a separação das sementes, né? A gente pode relacionar essa prova com essa necessidade de colocar ordem nas questões internas, né? Imagens, lembranças, ideias, expectativas, né? Que quando não estão nos seus devidos lugares, acabam atrapalhando, nublando a nossa visão, né? Ou até muitas vezes chegam a nos paralisar, tanta dúvida, né? Então, essa separação que a gente precisa fazer, ter esse discernimento para trazer justiça para os aspectos mentais, né? Na nossa própria mente, separando a imaginação da fantasia, os sonhos dos desejos, né? Os pensamentos que realmente são bons e produtivos, daqueles outros que não vão nos levar a nada e acabam ficando ali, ocupando exatamente o mesmo espaço e a mesma energia. Essa ideia de discernimento, ela está presente em muitos mitos. A gente consegue ver, né? Na própria mitologia hindu, a gente tem a história de um cisne que separava o Kalahansa, que conseguia separar o leite das águas, né? Tinha essa capacidade. Na própria tradição cristã, a gente tem a parábola de Jesus que fala de separar o joio do trigo, né? Essa história do joio e do trigo é muito bonita, porque o joio e o trigo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eles parecem iguais olhando de fora. Porém, se você retirar a casca, dentro do joio não tem nada, é vazio, não produz nada. E dentro da semente do trigo, dentro da casca, tem a própria semente, que essa sim dá frutos. Porém, o joio ocupa o mesmo espaço na plantação, os mesmos recursos, demanda o mesmo trabalho, o mesmo tempo, né, o mesmo esforço, sem produzir nada. Então, essa capacidade que nós temos de separar o joio do trigo, ou separar essas sementes, ou separar o leite da água, são todas metáforas, né, e símbolos desse discernimento que precisamos ter, né, daquilo que deve ficar e o que não deve ficar. Aquilo que vai realmente frutificar para nos levar para um lugar mais elevado, para nos transformar de fato, ou aquilo que está só ocupando espaço no nosso HD interno, né? E fazendo com que a gente gaste energia em pensamentos circulares ou pensamentos destrutivos que não vão levar a nada. E nessa primeira prova a gente também tem o elemento das formigas, né? As formigas são animais que representam essa ordem, elas trabalham em conjunto e elas são muito trabalhadoras, né? E simbolizam esse trabalho árduo, então, interno e necessário para conseguir esse estado interior que a gente estava comentando.
Ao mesmo tempo que a formiga tem esse símbolo, né, elas estão ali, os animais em geral, animais e também o reino vegetal, nos mitos, são seres de todos os tipos que aparecem assim, sempre para ajudar os heróis, como eu tinha falado anteriormente, eles vão representar o quanto também a natureza se abre. A gente fala assim, os caminhos se abriram, né, as portas estão se abrindo para mim, estou conseguindo... É esse momento onde a gente percebe que toda a natureza, toda a vida se abre, as portas se abrem para nos ajudar, para favorecer a empreitada. A gente consegue ver quando a gente está indo para um lugar, está caminhando na direção correta, quando a própria natureza abre portas, né? E aí nos mitos isso vai estar simbolizado, né, justamente nesses animais, seja os arbustos que vieram conversar com ela para dizer, olha, espera o tempo correto, espera o tempo propício, ou as formigas que vieram ajudar, ou a própria águia também, né? Então, são esses elementos, a própria natureza ajuda o herói quando ele está indo para o lugar correto, quando essa causa é justa, e quando ele realmente tem determinação e quer realizar algo, e aquilo é bom e é justo. Né? A natureza é muito justa, né? E como eu já falei também numa outra aula pedagógica, né? E tem muita paciência conosco também. Então a natureza conspira a nosso favor. A gente usa, né? Ó, de novo, esses ditos populares que carregam sabedoria. Quando a gente fala assim, nossa, tá tudo conspirando a meu favor. É isso que está sendo simbolizado ali por esses seres que vêm então ajudar Psique, né? Na segunda prova, também, né, a gente tem esse elemento aí dos carneiros solares, né, da lã dourada, os carneiros enfurecidos, né, aparentemente uma prova um pouquinho mais fácil, mas até ali, porque ela corria um sério risco de vida e sair destroçada, né, e aparentemente fácil porque, bom, era só um floquinho de lã, né, um pedacinho de lã, mas realmente esses carneiros eram muito furiosos. Um primeiro elemento que a gente pode ver aí, da própria natureza que fala com ela e traz essa dica, né, dá esse direcionamento para ela, é que a verdade ela nunca fala em voz alta. A verdade ela nunca vem assim de uma forma tão aparente, né? A gente precisa desconfiar dessas verdades que chegam para nós de forma muito fácil e muito diretamente, né? A verdade mesmo, a sabedoria, ela sempre fala através de símbolos, fala com essa voz mais baixa, né? Inclusive tem uma obra muito famosa, muito tradicional, né? Que é a própria Voz do Silêncio, né? Que fala justamente dessa voz, dessa consciência que você precisa estar em silêncio para ouvi-la, porque ela realmente é a voz do silêncio, né? Então, é necessário calar os sentidos, né? Fechar os olhos e os ouvidos para as coisas externas para conseguir ouvir essa voz. A verdadeira sabedoria, ela precisa que nós estejamos com uma mente receptiva e que nós estejamos tranquilos. Vejam só, algumas tradições falam também que a mente, especialmente as tradições orientais, que a mente deveria ser como um espelho d'água, muito tranquila, né, parada, receptiva, que reflete, um espelho d'água que reflete a natureza, né? Então, a nossa mente como um espelho d'água que reflete, a gente precisa que as águas parem de se agitar para que reflitam a própria verdade, o próprio divino, o espiritual. A nossa mente precisa ser muito mais receptiva do que ativa. Dá uma olhada na forma, pensa na forma como a gente está vivendo hoje e o quanto tudo que a gente se relaciona, desde a hora de acordar até a hora de dormir, nos estimula a ir para o externo, a ir para fora, a ser barulhento, né? A agitar a nossa mente. E aqui a gente está falando, inclusive, das tecnologias, por exemplo, né? Que estimulam uma atividade cerebral que chega num nível que a gente muitas vezes até não consegue controlar quando chega no nível de vício, por exemplo, né? Então é uma questão muito interessante isso, quanto o mundo está nos levando cada vez mais para o caminho contrário dessa
desse domínio, né, para que a gente tenha uma mente, para a gente não consiga ter uma mente tranquila, acalmar essas águas para que elas possam ser um espelho. Olha que interessante, né? Nas águas turbulentas, inclusive, não se reflete imagem nenhuma, né? Apenas as águas calmas é que tem essa capacidade de refletir. E a palavra receptividade também, que hoje está muito maculada, né? Porque ela é confundida com passividade. A gente ser receptivo é completamente diferente de ser passivo. A receptividade é uma atividade, é uma ação também. Então, eu aprender a me dominar para ser receptivo à natureza, receptivo ao divino, receptivo às outras pessoas, é um ato é uma ação e é um ato difícil. Muitas vezes, pela nossa educação e momento histórico que vivemos, é muito mais fácil ser justamente o contrário, ativo o tempo inteiro, né? Agora, o que muito estamos precisando hoje é aprender a ser receptivos, aprender a ouvir. Tem também uma história muito bonita, né? Assim, um símbolo muito bonito, que é o elefante nas tradições orientais também. O elefante é um símbolo interessante, porque se diz, né? Os sábios diziam que o elefante ele tem 2 orelhas muito grandes, né? Para ouvir mais do que falar, porque a boquinha dele é bem pequenininha, né? E ao mesmo tempo os seus olhos também são bem pequenos, porque os nossos olhos físicos não precisariam enxergar tanto quanto os nossos olhos internos da alma, né? Tanto que o elefante é o próprio símbolo da sabedoria para muitos povos, né? E já que eu abri esse parênteses aqui para falar do elefante e aproveitando que a gente falou das formigas ali, um outro aspecto também muito interessante é que o elefante com todo aquele tamanho, com todo aquele peso, né, com toda essa massa para movimentar, se diz que ele tem o cuidado e a delicadeza e a gentileza de não pisar nas formigas, né, quando encontra uma trilha de formigas. Então, realmente um símbolo muito bonito da sabedoria, né? Bom, então retornando aqui para as nossas águas tranquilas, né? A verdade nunca fala em voz alta, é necessário uma grande tranquilidade, né? Para se poder prestar atenção às pequenas e autênticas intuições, né? Não deixam de ser intuições, né? Esse murmurar da natureza, porque é quando a gente está tão conectado, né? Que a gente consegue enxergar a verdade, o caminho correto a seguir, né? Ou essa verdade chega para nós conseguimos intuir realmente, né, qual é a ação mais propícia a ser feita. Naquele momento, a psique, então, né, aproveita o tempo propício da natureza, né, entra no fluxo da natureza. Qual é o melhor momento para agir? Será que é agora, na impulsividade? Né, agora que os carneiros estão lá acordados, enfurecidos, caçando? Né? Ou será que é melhor eu me segurar um pouco, eu controlar a minha ansiedade, a minha pressa, né? E esperar o momento mais propício para agir? Isso é um ensinamento que a gente pode levar todos os dias conosco, né? Quantas vezes nós, por impulsividades, por falta de controle, muitas vezes a gente atropela outras pessoas, a gente age no momento que não é o mais propício, fala na hora, fala coisas que a gente quer falar, numa hora que não é a melhor hora para outra pessoa ouvir, né? Então a nossa falta de controle gera, inclusive, injustiça, falta de generosidade, né? E isso é um ensinamento que a gente pode levar muito claramente para o nosso dia a dia. Decisões tomadas com ira, com medo, com ansiedade, com ganância, né? Elas atentam contra a nossa integridade, né? E isso acaba fazendo com que a gente se despedace. Olha o símbolo que tem aí, né? Se eu ajo com essa impetuosidade, com essa ansiedade, né? Os carneiros vêm e me devoram, me destroçam. E esse sentimento de estar despedaçado, desintegrado, é justamente o que a gente sente no dia a dia quando a gente toma decisões com base nesses instintos. A gente perde a nossa integridade, tanto no sentido de ético, né? De muitas vezes não agir como a gente acha que deveria agir ou conforme as nossas crenças, né? Como também esse sentimento de estar desintegrado mesmo. Eu penso uma coisa, sinto outra, mas ajo de uma terceira.
isso vai nos afastando daquele sentimento de unidade que falamos na primeira aula, né? De ir nos tornando indivíduos à medida que nós vamos construindo esse caminho, nos enxergando como essa unidade, né? Indivíduo vem da palavra indivisível, né? Eu não me divido, eu estou íntegro, sou eu mesmo em todas essas situações cotidianas, né? Então, fazendo com que a gente perca, né, essa nossa individualidade nesse sentido de indivíduo indivisível. O carneiro, justamente, por que a gente tem o carneiro aí, né? O carneiro que é símbolo de Ares, o deus da guerra, né? Ou Marte também, no panteão romano, também chamado de Marte, né? Que representa, então, essa supremacia pela agressividade, né? É interessante porque essa energia, né? Esse deus da guerra, né? Essa energia bem canalizada, ela vai construir muitas coisas. É uma energia necessária que precisamos dominar. Porém, descontrolada, quem vai dominar é o carneiro, né? Quem vai dominar é a parte instintiva e animal. Então, para se obter esses tesouros da vida, olha, mais um símbolo, né? É uma lã dourada. São os carneiros dourados, né? Então, para conseguir atingir, alcançar esse ouro, essa joia, né? Esses tesouros da vida, né? É preciso compreender e respeitar os ciclos da natureza. Também aí esse outro ensinamento chave, né? A respeito desse tempo propício, né? Os ciclos da natureza, os seus movimentos, os seus sinais, né? Esperar até o fim da tarde, né? Representa isso. Essa perspectiva necessária para que a gente consiga ver com mais clareza as coisas também. Enfim. Bem, e na terceira prova, então, que Psique precisa ir, né? Recolher essa água no topo da montanha, representa também essa necessidade de nós subirmos, de nós nos elevarmos. Essa água extremamente pura, que precisa estar contida nesse receptáculo de cristal, ela precisa, para que nós alcancemos, nós precisamos nos esticar, nós precisamos dar essa batalha para nos elevarmos, para chegarmos lá, né? Então, uma água muito, muito poderosa, é uma substância, esse rio que eu estava comentando, é uma substância tão extraordinária, né, que também não poderia estar contida em qualquer receptáculo, né, precisava ser esse receptáculo, esse recipiente, né, que a própria divindade entregou para a Psique, né, a própria Vênus. Os deuses, por mais que nos imponham provas duras, eles jamais nos deixam de mãos vazias, né? Ah, vai lá buscar água. Não, toma aqui este recipiente, que é o recipiente propício para, né, receber essa água. Isso também é um ensinamento bem importante para a gente, porque muitas vezes, por desespero, por falta de confiança, por falta de fé, a gente, ou até mesmo assim, um hábito de se colocar numa posição de vítima, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, ou que a gente não vai ter as condições necessárias para alcançar determinado objetivo que nós temos, né? Mas a gente aprende com os mitos que a gente sempre tem as ferramentas necessárias e que nenhuma, usando uma outra simbologia agora, né, nenhuma cruz é pesada demais, porque tudo que vem para nós é nosso. Sabedoria popular de novo, né? Tem um ditado antigo que fala assim, o que é para mim não é para o meu vizinho. Muito popular, né? Um ditado super popular, mas que contém uma sabedoria tão profunda. Ou seja, se o que é para mim não é para o meu vizinho, é porque a prova que vem para mim é para mim. Né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, ó céus, ó vida, né? Por que isso foi acontecer justo comigo? Porque é o justo que aconteça. Isso os mitos falam de forma muito clara. Tem uma outra história também que é muito bonita e muito antiga, só abrindo um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do tamanho das provas, né? Que muitas vezes a gente não se sente à altura das provas que vêm para nós. Se conta que um cidadão, determinado cidadão, né, reclamava muito do tamanho da sua cruz, da cruz que tinha que carregar, era uma cruz muito pesada, né? E ele pede, então, para o ser divino, o próprio Deus,
para Deus, então, diminuir o tamanho da sua carga, né? E Deus, então, abre as portas de um recinto com cruzes de todos os tamanhos. Cruzes minúsculas e cruzes gigantescas, de todos os tamanhos. E ele olha e fala assim, eu quero aquela ali, escolhe a menorzinha que tem, né? Eu quero aquela ali. E ele diz assim, essa você não pode escolher. Aí ele fala, mas como assim, Deus? Você disse que eu podia escolher qualquer cruz. E ele disse, essa você não pode escolher porque essa já é a sua. Então isso é muito interessante, né? Porque além de ser o tamanho justo para cada pessoa, a gente também sempre acha que a nossa é maior do que a dos outros, né? E a gente está sempre desejando aquilo que não é para ser nosso. Então, fala de uma profunda falta de confiança na própria vida, né? E confiança em si mesmo, né? Confiança em si mesmo também. Os deuses nunca nos deixam de mãos vazias, porque eles sempre oferecem o que a gente precisa para superar o que vem para nós, né? Ou seja, eu preciso confiar que nenhuma prova é tão grande que eu não possa vencer. Esse é o sentido dessa jornada do herói que nós estamos falando aqui no curso. Eu aceitar as provações que vêm para mim e não querer as dos demais. Também porque tem um entendimento aí muito interessante, né? Como se fosse uma progressão. Eu gosto sempre, aproveitando a minha época contemporânea, né, e momento de vida que vivemos, a minha geração jogava muito videogame, né? E eu acho muito interessante essa relação, porque no jogo de videogame, o que acontece? A gente vai passando pelas fases e vai ganhando as ferramentas, né? Então vai lá o Mario, ganha, né, tem uma estrelinha, daí ele ganha uma asinha, daí ele, né? Enfim, vai ganhando essas ferramentas, as armas, né, que ele vai passando de fase em fase. Quando eu chego, depois que eu recolho determinadas condições, né, determinadas ferramentas, depois de passar por várias fases, eu tenho a fase do chefão. E aí eu venho a prova. E todo o aprendizado que eu tive nas diferentes provas e as ferramentas que eu fui ganhando nas diferentes fases, quando chega no chefão, é ali que eu tenho que matar o chefão, porque senão, né, aí acaba o jogo, tem que recomeçar tudo de novo. Eu gosto muito dessa metáfora porque na nossa vida é mais ou menos assim. A gente vai passando pelas diferentes fases, recolhendo os aprendizados, se fortalecendo para enfrentar determinadas provas. Se a gente passa essas determinadas provas, esses chefões, né, a gente vai descobrir, primeiro, que todas aquelas ferramentas que a gente recolheu foram úteis para alguma coisa, né, naquela prova, e mais, a gente vai descobrir formas de passar aquele chefão que vão nos dar outras condições, outras possibilidades, outros aprendizados, novos aprendizados que eu vou levar para as próximas fases. Então, na vida é a mesma coisa, né? E a chegada da águia, né, voltando agora para a nossa terceira prova, né, de buscar a água na fonte, né, em determinado momento aparece a águia para ajudar a Psique, porque realmente sozinha ela não ia conseguir chegar até o topo dessa montanha, né? Surge a providência, essa ave real. A águia, ela sempre foi símbolo da sabedoria, ela também é conhecida como a ave real de Júpiter, ou Zeus, né, que é o pai de todos os deuses. Essa águia, então, que pega o recipiente nas suas garras, voa até o cume da montanha onde jorram essas águas, né? Ele transpõe, inclusive, os dragões que estão defendendo essa fonte de água, consegue vencer os dragões, essa águia, né? São dragões que jamais dormem, estão sempre alerta, assim como os nossos dragões internos também, a gente dorme, mas eles não dormem, eles estão sempre ali, né? E recolhe, então, algumas gotas dessa substância solicitada. E é muito interessante porque é uma prova de entrega total, né? Ela, mesmo não se achando à altura daquilo, mesmo achando que não ia conseguir, né? Mesmo sabendo que as suas condições humanas eram que ela ia precisar realmente transgredir a sua condição humana para chegar lá. Alguma coisa ia ter que acontecer, mas ela nunca perdeu a confiança, né? Então, por isso, uma prova de entrega total, quando nós estamos nessa condição
de confiança, convicção e entrega total para o nosso objetivo, né, transcendente, não é qualquer objetivo, né? Aí vem a providência divina, aí vem essa ajuda, aí vem essa sabedoria, né? E nos ajuda a terminar de empreender essa prova. Então, entregar-se a essa busca pela sabedoria, né? E confiar que no momento certo, no momento propício, vamos sim ter essa ajuda da natureza para completar a nossa prova, né? Nós somos esse próprio recipiente de cristal e ao mesmo tempo carregamos ele também. É um símbolo muito, muito bonito, né? Bem, e na quarta prova, então, onde ela precisa ir até a descida, precisa empreender a descida aos infernos, né? Ela precisa não aceitar nenhum presente, né? Ela precisa se manter íntegra e não aceitar nenhuma comodidade aí e realmente fazer esse sacrifício de ir até o submundo, né? Ela faz todo o seu caminho de volta, como eu falei, passando por todas as tentações, todos os apelos dos infernos, né? E não resiste e, por vaidade ali, abre a caixinha, um pouco de vaidade, um pouco de egoísmo, né? Um pouco de falta de confiança também, uma falta de confiança, porque se o seu amor a ama, né? Se ela estiver um pouquinho desgastada ali das batalhas, isso vai ser compreensível, mas tem um ensinamento mais profundo aí por trás, que é que a beleza não deve ser fonte de desejo, né? Mas um fruto de uma conquista árdua. E nós estamos falando aqui de uma beleza com B maiúsculo, né? Porque quando ela abre a caixa, trazendo a beleza de Perséfone, Perséfone também é uma divindade. Ela não está falando de uma beleza terrena, material, superficial, está falando realmente de uma beleza superior, né? A beleza da alma, a beleza das grandes ideias, né? Então, essa busca por essa sabedoria não deve ser fonte de desejo, né? E muito menos para um uso egoísta, né? Por que eu busco a sabedoria? Eu busco a sabedoria não é para ficar mais sabidão, né? Para encher a minha cabeça de conhecimento. Hoje em dia tem um termo que eu acho muito engraçado, que é obeso mental, né? Um obeso intelectual, né? Justamente para representar esse objetivo, né? Que tem a busca do conhecimento pelo conhecimento em si. O que esse mito está nos ensinando? A busca do conhecimento tem que ser para colocar a serviço de todos, né? A meu serviço, óbvio, porque eu estou num processo de desenvolvimento, não mas o meu serviço de forma pessoal, mas para o desenvolvimento espiritual, certo? E isso naturalmente vai ser colocado a serviço dos demais, porque se eu estou me desenvolvendo espiritualmente, é natural que eu queira dar o meu melhor para o mundo e naturalmente eu vou estar contribuindo para o mundo também. Então, o conhecimento sempre deve ser uma ferramenta e nunca um fim em si. Não é buscar o conhecimento porque sim, né? Mas é buscar o conhecimento para chegar na sabedoria, né? Então, aí temos esse ensinamento muito profundo, né? E deve ser fruto de uma conquista árdua, não só porque eu quero, mas eu preciso merecer chegar lá, merecer alcançar, né, essa sabedoria. E, apesar de ter tido esse erro, né, os deuses ficam comovidos com todo o seu empenho, com toda a sua jornada, né? Porque também existe essa compaixão por parte da divindade, né? De ver esse esforço humano, de perceber que o ser humano, de saber que o ser humano não é perfeito. E isso é uma coisa muito interessante também, né? Que a gente pode muito levar para o dia a dia. Se nem os deuses, ou Deus, que seja, né? Se nem Deus nos exige perfeição, por que nós nos exigimos perfeição e exigimos uns dos outros? Que condição de vaidade é essa que faz com que a gente exija a perfeição de nós mesmos e dos demais, se nem Deus nos exige ser perfeitos, porque sabe da nossa condição e Deus nos ama incondicionalmente? Essa é a grande questão. Então, que posição é essa? Que vaidade é essa que nós nos colocamos, né? Então, comovidos, né? Aceitam que Psique possa viver entre os deuses de agora em diante, né? O Olimpo passa a ser sua nova morada juntamente com o seu amado, né?
e representando justamente que o destino da alma humana é se ligar ao sagrado. Esse é o destino da alma humana, né? Viver ao lado dos deuses. Um outro ensinamento muito bonito, né? Que esse mito nos traz é que o contrário do medo é o amor. Olha que interessante, né? Quando a gente enfrenta o medo, o que a gente vai encontrar do outro lado é amor. Quando a gente vive sempre com medo, né, a gente não tem como ser amoroso. A gente só vai conseguir ser amoroso e ter amor e acessar o amor à medida que a gente começar a agir sem medo. Então, Eros e Psique se unem felizes nesse castelo misterioso e distante, né? Tá muito contente, mas vejam que a partir do momento que ela fica com medo, ela perde a confiança e fica com medo do seu marido, né? Ela vai e escuta as irmãs que representam essas dúvidas que a gente tem, essas dúvidas que a gente não purifica e vão se enraizando e vão crescendo na nossa mente, né? E aí o que a gente faz? A gente tem medo. E aí quando a gente tem medo, a gente perde o amor. Porque o contrário do medo é o amor. Então, não dá para ter amor com medo. E aí, uma coisa também muito latente no nosso cotidiano hoje é termos medo de tudo e de todos. É muito interessante como a gente vê que o ser humano está cada vez mais com medo do próprio ser humano, né? E são medos, muitas vezes até de se entregar, abrir o coração. Olha como está diretamente relacionado, né? Como que eu vou estar receptivo, abrir o meu coração, seja para uma situação, seja para alguém, né? Seja para minha própria busca interna. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho medo? Bom, o resultado disso vai ser, né, não acessar essa fonte de amor abundante e profundo e sublime, né? Então, o que vamos fazer, né? Vamos chegar no fim da vida, olhar para trás, né, e ver o quanto fomos medrosos e perdemos a oportunidade de viver essa entrega, como o Psique viveu, totalmente aberta, né? De peito aberto, ou vamos chegar lá e dizer assim, tive erros, tive realmente muitos tropeços, mas eu tentei, mas eu fui, mas eu acessei, nem que por alguns instantes, né? Quiçá, acessou e viveu por um bom tempo, que bom, ou para sempre, muito bom, é possível viver assim, né? Bem, uma outra questão muito interessante que também sempre aparece, já vi aparecer na sala de aula, mas também em outras situações, que é o seguinte, poderíamos nos perguntar, o que teria acontecido se Psique tivesse simplesmente obedecido às orientações de Eros? Bom, Joseph Campbell, ele fala, né, sugere uma resposta e ele fala que as leis mitológicas, elas devem ser sempre transgredidas. Ou seja, os deuses já estão esperando que a gente vá transgredir as regras. Os acordos são feitos já sabendo que muito provavelmente vai ser transgredido, né? Não vai ser respeitado, né? Porque de outro modo não haveria história a ser contada, não haveria jornada a ser empreendida, né? Então isso é muito interessante, porque faz parte da nossa condição também, né? O ser humano, por não ser perfeito, ele nunca vai seguir 100% as regras e estar 100% de acordo à justiça, a essa ordem divina. Nunca, né? E isso o divino já sabe, né? Então por isso que existe a jornada do herói, né? Porque se ele fosse capaz de sempre seguir a ordem divina, né? Ele já nem seria mais ser humano, já não precisaria mais empreender jornada nenhuma, já teria acessado essa condição. E uma outra coisa muito interessante, que muitos podem se perguntar, é o seguinte, né? Bom, o amor já estava ao lado de Psique, né? Desde o início. Para que empreender toda essa jornada? Que bobeira, né? Mas, na verdade, o que isso está representando na história, né? Que o amor já estava enamorado da alma humana,
né? Isso é muito bonito. Só que de alguma forma ela precisava, como eu falei antes, viver essa condição de forma mais consciente. Ela precisava reconhecer isso e reconhecer o quão grande era essa condição, né? E que ela precisaria conquistar isso através dos seus próprios passos. Porque é isso, né? Muitas vezes é aquela história de que a gente só dá valor quando perde, né? Existe uma forma mais profunda da gente olhar para isso. Só dá valor quando perde. Por quê? Porque quando a gente está numa condição que a gente sempre teve aquilo se torna uma parte natural. Bom, eu já tenho o amor, ele já vive ao meu lado, né? Eu já sou feliz. Mas qual felicidade? Que felicidade é essa, né? Então, você poder viver isso, só que agora num patamar mais profundo, mais amplo de consciência, né? Reconhecer o quão grandioso é ter aquele amor ali ao lado, o quão sublime é isso, né? Dar valor para isso e merecer isso. Então é muito interessante, porque, como eu disse e reforço, a nossa condição não é uma condição de penúria, a nossa condição é uma condição de poder acessar o sagrado, poder acessar o divino, poder acessar a sabedoria. Né? Lá é o nosso destino final. Só que a gente vai precisar empreender essa jornada e dar a nossa batalha. Como dizem por aí, adoro a sabedoria popular, dar os nossos pulos. Então a alma humana ela já tem o amor em si, mas precisa, com muita entrega e determinação, viver as circunstâncias que a vida apresenta para poder crescer e merecer chegar a essa altura interna, né? A altura interna de estar ao lado desse grande amor, dessa grande beleza própria do mundo transcendente, né? Os deuses representam isso, essa parte mais sublime que nós podemos alcançar como seres humanos, mas empreendendo o nosso esforço, né? Então, uma outra questão muito importante, para nós chegarmos a começar a empreender essa jornada, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela acendeu uma chama. Ela acendeu a chama da sua lamparina. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Precisa acender a chama da nossa lamparina interna. Apesar dela quebrar essa regra imposta, né? Esse símbolo fala da necessidade que o ser humano tem de acender essa luz para poder ir em busca do que ele não conhece. A primeira coisa que ela faz é acender uma luz, acender essa chama. E lembram que eu falei na outra aula, né? Nas outras aulas. Tudo que acontece nos mitos diz respeito ao nosso mundo interno. E todos os elementos e os personagens dizem respeito a nós. E é o que acontece dentro de nós. Então essa chama, essa lamparina, ela está dentro. É preciso acender essa chama. Só que quando a gente acende a chama e vai em busca do desconhecido, quando encontramos algo lá, gera o assombro. Esse é o assombro que se fala na filosofia, né? Esse assombro que nós falamos, né, provocado pela filosofia, está representado no mito justamente nesse susto que ela leva de ver toda essa beleza, né, de ver o seu marido Eros ali. Então, esse é o susto, o assombro, né? E a proposta da filosofia é justamente essa, se aventurar naquilo que nós não conhecemos. Eu já falei na outra aula também sobre o significado da palavra filosofia, o amor à sabedoria, né? Então, quando a gente enxerga uma verdade tão bela, tão inspiradora, né? Nem que seja um lapso, nem que seja por um momento, como foi com a Psique também. Ela enxergou por um momento o seu marido, essa grande verdade, essa grande luz, esse grande amor, né? Nem que seja por um momento, é impossível deixar de ver, é impossível esquecer aquilo que foi visto. E existe um ímpeto dentro de cada um de nós, que é natural de todos os seres humanos, essa necessidade de ir em busca daquilo. É algo realmente próprio do ser humano, essa necessidade intrínseca à nossa alma de ir em busca disso, né? Daquilo que nos falta, que é a sabedoria. Né? Então, ela até por um momento se arrepende de ter perdido essa inocência, né? Existe aquela frase que fala que a ignorância é uma bênção, né? Eu não gosto dessa frase, porque eu acho que em hipótese alguma ela é uma bênção. Ela é uma bênção para quem, né? Para quem quer ficar na ignorância.
Então, na acomodação, na inércia, né? Mas existe esse momento ali, quando ela se arrepende, né? Que na verdade, esse momento da perda da inocência. Agora não tem como voltar atrás. Então, nós temos essa necessidade de buscar o sentido da existência de quem realmente somos, né? Enxergar essa verdade, ir em busca dessa sabedoria, enxergar o nosso próprio sentido de vida, né? Quem está ao nosso lado, para onde devemos ir, de onde viemos, tudo isso, que são as grandes perguntas de todos os seres humanos, né? Que estão representadas ali nessa verdade, nesse amor que é Eros. Quando ela viu que talvez aquela beleza, né, estivesse muito aquém das suas possibilidades e que talvez ela nem merecesse também, né, ela olhou e, por mais bela que ela fosse, pô, ele era um deus, né? Mas mesmo assim, ela não desistiu, ela fez o que pôde para estar a essa altura, né, para chegar até lá. Ela que já era considerada muito bela por todos, né, diante do divino, ela se sentiu pequena. Né? Então aí mais um ensinamento para nós, né? Muitas vezes a gente anda com arrogância pela vida, transita pela vida com arrogância, achando que já sabe tudo, teve um aprendizado e já se coloca numa situação de superioridade em relação a outras pessoas, até que a vida vem e nos mostra algo que faz a gente se sentir pequeno. Não é necessariamente ruim se sentir pequeno perto do divino, porque afinal de contas é o divino. E são lições de humildade que muitas vezes a vida vai nos trazer. Para nos colocar de volta na nossa posição, para nos mostrar de novo o nosso tamanho, né? Não para que a gente se sinta apequenado, mas para que a gente retome esse trilho, né? E essa condição de continuar buscando. Porque se a gente acha que a gente já chegou, né? A gente não tem mais o que aprender, não vamos mais evoluir. É a velha história de Sócrates, né? Que falava, só sei que nada sei. Foi considerado o homem mais sábio da Grécia pelo oráculo de Delfos. Por quê? Porque sabia que nada sabia. Ai, ai. Bom. Uma questão fundamental, né? Que se impõe como um dos eixos desse conto também é o livre-arbítrio, né? Essa individualização da alma, né? Que é liberta do jugo dos deuses e de repente se encontra tendo que tomar suas próprias decisões, porque tem isso também, ela tinha a possibilidade, como eu falei, né, de não empreender essa busca, né? Mas ela queria, né, e só assim ela experimentou essa felicidade sublime, né, de unir-se novamente ao seu marido. Então tem essa questão do livre-arbítrio também. Então, nos aproximando do fim dessas reflexões filosóficas a respeito do mito, né? A gente vê a saga de Psique, então, retratando o próprio sentido da vida humana, né? Que é justamente empreender essa busca. Como inspiração, nós podemos usar para reconhecer, né? Qual a nossa causa, qual o nosso propósito, qual o porquê da nossa própria existência, né? E como vamos conseguir nos realizar enquanto seres humanos, né? Realizar a nossa alma. A psique como esse símbolo da alma que nos coloca em movimento, né? Que nos coloca em movimento desta direção. Então, uma vez vista a verdade, como eu comentei, né? É difícil voltar atrás, mesmo que seja com uma chama pequena, mesmo que seja num breve lampejo, né? Um vislumbre da sabedoria, né? E a partir daí vai se empreender as maiores aventuras, né? E as maiores provas para tentar alcançar isso, né? Isso, vou repetir, é inerente à nossa condição humana. Buscamos o que nos falta, o que não temos, que é justamente a sabedoria, o sagrado, o divino, né? Temos a possibilidade de acessá-lo, mas ainda não está integrado a nós, né? O amor com A maiúsculo, né? Que é ao mesmo tempo esse objetivo, mas é ao mesmo tempo a força motriz que faz com que a gente se mova em direção a esse objetivo, que tenha esse ímpeto que eu comentei de busca, né? E como dizem os filósofos de todos os tempos, o amor, né, além desse grande objetivo, é também a força que move todo o universo e o mantém unido, né? Então, que esse mito possa nos inspirar, nos ajudar a
nos enxergarmos, de certa forma, não quero parecer clichê aqui, mas ser um projeto de nós mesmos, né? Nós mesmos empreendermos essa busca traçando uma meta, traçando várias metas, né? Ser um projeto, que o desenvolvimento da minha própria alma, que alçar voos maiores, expandir minha consciência, seja o maior empreendimento da minha vida, né? O maior projeto que eu tenho na minha vida é ser eu mesma, né? Me desenvolver e chegar a ser cada vez mais eu mesma e me ter como o meu próprio projeto de vida, né? Se colocar como esse maior projeto da sua própria vida. Isso não é egoísmo, eu vou reforçar isso muito, porque muitas vezes a gente pode achar que isso é um egoísmo. Então eu vou ficar só trabalhando no meu autoconhecimento, só revendo e remoendo as minhas questões e me trabalhando. Também não é por aí, não queremos incentivar um psicologismo, né? Um egoísmo de ficar só olhando para o seu umbigo. Não é por aí. É como eu disse, né? Nós empreendermos isso para sermos melhores, para crescermos e naturalmente vamos servir mais ao mundo e ao próximo, né? Eu dizer que isso é um egoísmo é como se eu dissesse que é egoísta uma planta buscar o sol ou um cachorro procurar por comida. Não é egoísmo, faz parte da natureza, do seu próprio instinto, né? E o que faz parte da natureza do ser humano? Justamente empreender essa busca. Então não é um egoísmo, né? É algo extremamente natural. Eu não considero o sol egoísta por brilhar, nem uma planta egoísta por dar flores, né? Ela simplesmente está cumprindo com o seu propósito. E assim precisamos nós também buscar cumprir com o nosso, né? Bem, e para finalizar, então, esse belo mito, gostaria de mostrar aqui algumas obras, vão aparecer aí na tela para vocês, né? Algumas obras que são muitas, são apenas algumas selecionadas aqui para ilustrar um pouquinho esse mito, mas realmente, se vocês buscarem, tem muitas obras de arte representando esse mito, belíssimas, né? Aqui a gente tem Psique sendo adorada e honrada, né? Aqui por todos os homens da região, tem Vênus mostrando para o Cupido toda essa situação ali, né? Essa outra obra vai mostrar a Afrodite apresentando a Psique para Eros, né? Aqui nós temos Eros sendo atingido pela beleza de Psique, o momento que ele se encanta e também se apaixona por ela. Essa Psique devia ser muito bela, né? O próprio Deus do amor se enamora de Psique. O amor enamorado da alma humana. Olha que belo, né? Aqui a gente tem as bodas de Psique, um cortejo assim que parece um cortejo meio fúnebre, né? Mas realmente era uma situação um pouco complicada para o rei. Mas ele seguiu ali o que o oráculo de Delfos lhe disse, né? Tá aí um outro ensinamento também para nós. Vamos buscar os conselhos da sabedoria, temos que, né, ter a coragem de colocá-los em prática. Aí o rei aparece no final da procissão, então, né, do cortejo. Aqui temos uma belíssima escultura, belíssima de Zéfiro carregando Psique, realmente muito bela, dá para ver os detalhes ali do cabelo dele, é muito bonita, na sua capa também. Impressionante como isso é feito no mármore, né? Riqueza de detalhes. Aqui temos Psique sendo influenciada pelas suas irmãs, né? Recebendo conselhos não muito produtivos, colocando dúvidas em Psique. Aqui uma estátua muito bela. Aqui Psique é representada com as asinhas de borboleta, né? Dá para ver direitinho nessa estátua. Muito bonito, o momento que ela então está com a chama na mão, com a lamparina na mão, olhando o seu esposo, o momento do assombro da filosofia. Aqui uma outra imagem desse mesmo momento. E mais uma. Realmente é muito vasto, é um mito que tocou o coração de muitos artistas e inspirou muitos artistas. Aqui nós temos Psique aos pés de Vênus, né? Pedindo que ela interceda, que ela possa, então, encarregar qualquer tarefa
que ela estaria disposta a cumprir para poder recuperar o seu amor. Aqui o momento que ela atravessa, né, o rio, vai até o Hades para poder trazer um pouco da beleza de Perséfone. Já está com a caixinha, acredito que seja um momento de retorno, né? Uma tarefa também para um ser humano dificílima, porque o único que tinha acesso ali liberado era o deus Hermes, né? Como eu já falei em outras aulas. Aqui, momento de vaidade, de egoísmo ali, querendo pegar um pouquinho da beleza de Perséfone para si. Aqui, né, com as asinhas de borboleta também, com a caixinha, tá linda essa imagem. Atrás aparece o cão Cérbero, que é um cão de 3 cabeças, né, que guardião dos portões do inferno. Mais uma fera, mais um obstáculo que precisa ser vencido para adentrar os portões do reino de Hades. Aqui nós temos então o Cupido, né, vendo a sua esposa adormecida depois de ter aberto a caixinha, né, compadecido da sua amada. E aqui uma representação muito bonita de Psique, com as asinhas translúcidas de borboleta, com uma borboleta na mão. Essa aqui é uma das obras mais conhecidas, né, do mito. Ele se chama Psique Revivida pelo Beijo de Amor, uma escultura criada pelo artista italiano Antonio Canova, né, entre 1787 e 1793. Essa aqui é bem famosa, tem inclusive esse detalhe nessa próxima imagem aqui, o detalhe do beijo, né, ou quase beijando a sua amada, realmente é de uma beleza muito sublime. Quem tiver a oportunidade de ver essas imagens ao vivo também, né, vale muito a pena. Então é isso. Espero que esse mito ajude muito nas suas reflexões, né? E até a próxima aula. Nos vemos em breve na próxima aula, com o próximo mito.